não é nenhuma surpresa, né? Embora a tristeza venha aí nos acompanhando com esses dois novos fatos, né? Uma vítima fatal aqui em Toflotone, né? Numa corrida de lazer, e o jogador do Uruguai num campeonato profissional que também vem num quadro clínico bem delicado após ter um mal súbito durante a partida. Felizmente, o jogador do Uruguai teve uma abordagem rápida, né? E, diante do quadro apresentado, ele vem conseguindo lutar pela vida, embora passam-se dias e o quadro ainda permaneça grave. No caso do nosso atleta aqui de Toflotone, que já tinha mais idade, se eu não me engano, 60 anos, né? Independente do socorro, ele infelizmente veio a falecer. E nós já tivemos inúmeros outros casos, não é a primeira vez que nós estamos noticiando isso. Sabemos que qualquer indivíduo pode passar por isso, mas existem situações clínicas, muitas vezes hereditárias, e o grande perigo, na maioria das vezes silenciosas, que pode fazer com que nós venhamos a prevenir desfechos fatais como esse. É importante nós não incriminarmos a atividade física por si só, muito pelo contrário. A atividade física é uma grande aliada. A atividade física se não for a maior, é das maiores ferramentas que nós temos na prevenção da nossa saúde e no combate à maioria das patologias, né, que tem impacto de grande prevalência no mundo todo. Haja vista diabetes, controle da glicemia, colesterol, as dislipidemias, hipertensão arterial, a própria ansiedade, qualidade do sono. São inúmeros os fatores que a atividade física sozinha consegue vir a colaborar no controle e no tratamento, evitando assim não só o uso de diversas medicações e uma redução econômica, óbvio, como também desfechos trágicos com internações e patologias severas e até mesmo o óbito. Então, apesar dela ser uma grande aliada, dela ser recomendada na maioria dos casos clínicos pela maioria dos médicos, nós temos que ter ciência que ela precisa ter uma orientação adequada. Desde que somos crianças, que começamos a participar da educação física na escola, muitas escolas hoje já pedem, né, um documento autorizando os filhos a estarem participando daquelas atividades. Na escola, obviamente, que é uma atividade física muitas vezes recreativa, não tem um espírito competitivo. Mas, dependendo da predisposição que a criança venha a ter, ela já pode vir a ter alguma consequência. Então, muitas vezes o indivíduo chega na adolescência ou mesmo na vida adulta e vai participar de uma corrida ou de algum outro esporte e fala: eu não preciso passar em médico, não. Já desde a minha infância, eu vou na educação física da escola, brinco, nunca senti nada, para que isso? Então, isso é o que a gente mais escuta no consultório e é onde a gente fica mais receoso, principalmente quando há algum histórico familiar de morte súbita. Se você tem na família algum parente de primeiro grau que morreu dormindo, morreu subitamente, do nada, de repente, isso é um indício que você pode ter um traço, né, algum outro fator que pode vir a acontecer com você ou com qualquer outro parente de primeiro grau. A gente sempre morreu dormindo, infartou. O infarto é uma das causas que pode levar à morte súbita. Mas nós temos aí o AVC, nós temos a embolia pulmonar, nós temos a dissecção de aorta e inúmeras outras patologias muito graves que podem levar à morte súbita. E temos muitas outras que são menos frequentes, mas que têm um impacto grande, principalmente em jovens, que seria o caso do Wolff-Parkinson-White, da cardiomiopatia hipertrófica, que são patologias também silenciosas e que, em um exame de rotina, a gente consegue detectar e fazer o tratamento e as orientações para que se evite um desfecho como esse. Doutor, o senhor falou aí dessa questão silenciosa. Quais são ali os principais sintomas que a pessoa já pode perceber que tem algo errado ali, principalmente durante aquele início da prática de um esporte? Nesses casos que eu citei por hoje, do Wolff-Parkinson-White, da cardiopatia hipertrófica, inclusive, é a principal causa de morte súbita em adultos abaixo de 40 anos, nenhum sintoma. O cara vai exercer a atividade física dele com todo empenho, sem sentir nada. De repente, por conta dessa alteração estrutural que ele tem no coração, deflagra uma arritmia muito violenta e ele vem a óbito, né? Eu não tenho os dados ainda do jogador do Uruguai, mas nós temos do Serginho, do São Caetano, né, que foi exatamente isso. E uma coisa curiosa é isso, né? Você pega, poxa, atleta de futebol,
Eles param em dezembro, tem um curto período de férias e no início da temporada começa toda aquela bateria de exames de novo, porque obviamente tem coisas que podem vir a se desenvolver. Então é importante, mas algumas dessas situações não vêm a desenvolver. O indivíduo já carrega de forma hereditária. Então, desde o início da vida adolescente dele, o início da prática esportiva, competitiva ou não, já é possível detectar, tratar e proteger. O senhor falou dessa questão do tratamento, então essa prevenção, esse cuidado anterior também é bom, que algumas doenças podem ser detectadas de forma preventiva, né? A grande maioria. Durante um exame físico, muitas vezes a gente consegue perceber algum sopro que pode indicar alguma dessas patologias. Durante a realização de um eletrocardiograma, que é um exame super acessível, fácil de se realizar, barato, a gente também consegue perceber algumas alterações que podem também levar, né, ao diagnóstico de alguma dessas doenças que podem levar à morte súbita. E, quando necessário, dependendo da anamnese, da história que o paciente passa e dos achados de exame físico, nós podemos lançar mão de outros exames, como o ecocardiograma, que é o ultrassom, que é o que determina a cardiomiopatia hipertrófica, e o teste ergométrico, né? Esse principalmente em indivíduos com maiores fatores de risco para doenças cardiovasculares, né? E em adultos acima de 40 anos, porque nessa faixa etária a doença coronariana seria a principal causa de morte súbita. Então, pessoal, o recado que eu vou deixar aqui é: respeitem o limite de vocês e respeitem a saúde, a hereditariedade de vocês. Existem fatores de risco que dá para a gente controlar. A glicose, a pressão, o colesterol, mas o seu DNA, a sua hereditariedade, esse é um fator de risco que a gente não consegue mudar. A idade também é uma coisa que a gente não consegue mudar. E quanto maior a idade, maior a chance de acontecer, né, algum evento coronariano. Então, prudência. Nós sabemos que está muito em pauta aí a questão das corridas, das atividades de bicicleta. Então, vamos ter prudência em saber qual que é o limite da gente, buscar eventos onde estejam acontecendo em um horário mais cedo, né, que não esteja um calor muito grande. E que, para quem ainda não conhece o seu estágio cardiovascular, tenha a prudência, né, de estar indo, de estar levando aquele parente de primeiro grau, né, que já teve algum histórico na família, para poder conhecer o seu sistema cardiovascular, para a partir daí você estabelecer os seus limites e saber a prudência para poder estar desenvolvendo a atividade física que venha trazer mais saúde e não maior preocupação.